Hoje vamos conversar sobre o profeta Miqueias, principalmente no capítulo 7, versículo 19. Miqueias diz assim no versículo 19: De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é um dos versículos mais belos do Antigo Testamento. É um capítulo, na verdade, que nos traz esperança onde não tem esperança. Traz uma luz no fim do túnel. E nesse capítulo, Miqueias trabalha bastante coisas. É importante da gente prestar atenção e seguir o que ele está falando. Porque Miqueias, ele confronta o pecado, mas ao mesmo tempo que ele confronta o pecado, ele nos traz esperança sobre isso. E o primeiro ponto aqui é que ele fala claramente a natureza da compaixão. Ele diz assim: tornará a ter compaixão de nós. Miqueias ele escreve para um povo que falhou, sofreu as consequências e teve umas consequências terríveis, né? Mas essa palavra tornará, ela indica uma restauração de relacionamento, uma restauração que Deus vai trazer entre ele e o povo. A primeira parte que Miqueias deixa claro aqui é que Deus ele não guarda rancor. A compaixão aqui que Deus tem não é apenas um sentimento, mas uma ação que Deus toma de acolhimento com o povo. E isso traz também mostrando essa iniciativa de Deus. Nota que Deus é quem toma essa iniciativa para com o homem, não o homem para com Deus. A outra parte que Miqueias deixa claro aqui é que Deus pisará aos pés as nossas iniquidades. Essa é uma metáfora que ele deixa aqui poderosa de domínio e destruição. No Antigo Testamento, aqui aconteceu em meados do século 8 a.C., era esse trecho, né, de pisará no pescoço, era uma forma, na questão da guerra, que mostra de um inimigo derrotado, né? Simbolizava isso daí, uma vitória total. E Deus ele faz isso sobre o mal, sobre o pecado. E o pecado aqui é tratado como um inimigo escravizador. E Deus ele não apenas ele perdoa, né, o pecado, mas ele subjuga. Ele tira a força do pecado, do mal. Ele é a autoridade sobre o mal, sobre o pecado. E Deus deixa bem claro aqui para Miqueias que com o perdão dele não há mais culpa, não há mais onde o povo querer se martirizar e buscar essa culpa e não se achar mais digno desse perdão.
E o versículo ele continua falando que lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Voltando ao contexto histórico, o mar antigamente era um lugar de mistério, inacessível. Né? Por exemplo, o que caía no fundo do oceano jamais poderia ser recuperado. E o texto fala que todos os nossos pecados, não há exceções, todos os nossos pecados serão jogados no mar, nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. E quando Deus perdoa, ele remove a evidência das nossas transgressões da sua presença. Ele tira tudo isso. É de imediato. E por que isso é importante hoje para nós? Muitas vezes nós ficamos remoendo, né, o passado, o que a gente fez, os nossos pecados, ou os pecados nossos do dia a dia. Mas em Miqueias, no capítulo 7, nos lembra que Deus, ele não colocou uma placa de proibido pescar ali apenas por regra, mas porque o que foi lançado ao mar deixou de existir. Isso é bem claro nesse versículo. Nada pode nos acusar diante dele. E eu trouxe aqui uma curiosidade. Esse versículo ele é uma base, né, para a tradição judaica do Tashlik, que isso é realizado durante o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Eles caminham até um corpo de água corrente e eles vão até lá e eles vaziam seus bolsos, né, jogando muitos, né, pedaços de pão, simbolizando o lançamento, né, dos pecados no mar. E isso é muito interessante para a gente ver esse cenário sobre que Miqueias está falando sobre que Deus joga o pecado no mar. E o contexto histórico que acontece aqui com o profeta Miqueias é um cenário caótico, né? É um caos ético, vamos dizer assim, que o profeta vivia. Miqueias ele foi contemporâneo no século 8 a.C., foi quando ele profetizou durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias em Judá. E é um cenário caótico, tanto ético, como eu falei, que Miqueias ele não estava falando para um povo bonzinho, né, que cometeu uns pequenos deslizes. Mas o capítulo 7 começa mostrando um lamento profundo do profeta. O que acontecia muito, você via numa corrupção sistêmica, podemos dizer assim, que os líderes eles buscavam, né, suborno, e os juízes eram desonestos. Havia traição familiar, a confiança sumia a tal ponto que o profeta ele avisa para nem confiar nos amigos ou no cônjuge. E havia de sempre a gente vê isso direto
no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a exploração dos ricos, né? Eles tomavam suas terras, suas casas, dos pobres, né? A força, e era um caos. E quando o versículo 19 fala de lançar os pecados no mar, ele está respondendo a uma montanha de crimes do povo que cometia em Judá, Israel. E havia também, no tempo de Miqueias, a sombra, né, do povo assírio. A Síria era uma superpotência tão cruel que onde ela passava, ela conquistava, destruía. O reino do norte de Israel, ele foi destruído pelos assírios e levado ao cativo, né, durante o ministério de Miqueias. O que sobrou foi o reino de Judá. Israel era dividido entre o norte e o sul, né, e o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte cai diante da Síria, e o reino sul de Judá, eles ficam apavorados, esperando ser o próximo a cair. E Miqueias, ele pregava que o julgamento era inevitável de Deus, né, por causa do pecado, por causa do povo que não ouvia mais a voz de Deus. Mas Miqueias, ele é usado por Deus para trazer uma esperança, uma luz no fim do túnel, né? Que tudo isso não vai ser o fim da história, que Deus preservaria os remanescentes. E eu trouxe aqui tem um trocadilho interessante, né, um trocadilho teológico com o nome de Miqueias. Né? O nome de Miqueias significa quem é como o Senhor. Né? Saindo um pouco do foco do versículo 18, 19, né, que a gente está falando, no versículo 18, ele diz bem assim, ó: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade. O livro, ele termina Miqueias respondendo a pergunta e usando o próprio nome do profeta, o que torna Deus o único Deus que pode perdoar e livrar o seu povo. Né? E a resposta que Miqueias traz no capítulo 7, versículo 19, né, sobre o que o povo cometia, um exemplo seria a injustiça social. Né? E ele traz a resposta de Deus, que Deus subjugará a maldade, pisará as iniquidades. Miqueias também traz a invasão estrangeira dos assírios e outros povos, mas traz a resposta de Deus, que a compaixão de Deus é maior que a fúria dos impérios. E Miqueias também traz o desespero espiritual, mas também ele vem com uma resposta de Deus, que o pecado não tem a última palavra, mas a graça tem. E para concluir,
Eu trouxe aqui, baseando também sobre, junto com o livro de Miqueias, a gente não está saindo fora, mas eu fui até Romanos, no Novo Testamento, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 2. Que a gente acha que pode pecar assim, e que a graça de Deus vem facilmente, que a gente tem que ter em mente que a graça não é barata. E o apóstolo Paulo, ele enfrentou exatamente essa dúvida. É tão fácil a gente pecar e Deus perdoar, mas não é bem assim que o livro de Miqueias ele traz também. E em Romanos ele explica que onde abundou o pecado, a graça de Deus foi ainda maior. Mas, seguindo o versículo, ele corrige isso daí, interpretando que a graça de Deus não é barata. E ele fala bem assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O perdão descrito em Miqueias não é um incentivo para nós continuarmos pecando, mas sim uma libertação da escravidão. A escravidão do quê? A escravidão do pecado. Se Deus pisou aos pés as nossas iniquidades, não faz sentido queremos resgatar um inimigo, sendo que ele já derrotou esse inimigo. O objetivo do perdão é uma mudança de natureza. Na Bíblia, o perdão de Deus tem um propósito: é restaurar o relacionamento para que o ser humano volte a refletir o caráter de Deus. Isso que a gente tem que ter em mente. Em Miqueias, o pecado é jogado no mar para que o povo possa caminhar livre da culpa que o impedia de obedecer. No Novo Testamento, o perdão de Deus em Cristo é o que nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a não pecar. Também isso nos traz a lógica do amor de Deus, a gratidão como motivação. A Bíblia ensina que o cristão evita o pecado não para comprar o perdão de Deus. E que em Miqueias ele mostra isso. Miqueias mostra claramente que é um presente de Deus gratuito, por iniciativa de Deus. Não, o homem não tem iniciativa nenhuma, mas é Deus que inicia o seu relacionamento com o seu povo. E porque ele ama aquele que o perdoou. Uma das coisas interessantes aqui a gente raciocinar sobre isso se você sabe que alguém pagou uma dívida impagável por você e lançou a nota promissória no fundo do mar, sua resposta natural a essa pessoa é de gratidão e não de querer contrair mais dívidas. O cristão ele tem que viver longe do pecado. E em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, ele faz a diferença entre o tropeço e a prática.
Isso é muito importante também, que se encaixa no livro de Miqueias. O apóstolo João, ele resume perfeitamente essa relação entre o perdão de Miqueias e o dever de não pecar. João diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse conceito que João nos traz é uma aplicação da prática, né? Isso é o padrão do cristão. Ele diz bem assim: para que não pequeis. Isso nos lembra muito a busca pela santidade. Não devemos pecar. Devemos buscar a santidade, ser santo, ser como Jesus foi aqui como homem e como ele é. Buscar a sua santidade. E João fala: para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, não peque. Mas se alguém pecar, isso já vem a provisão de Deus. Se alguém pecar, isso a gente tem que ter esse reconhecimento da nossa fraqueza para vir a provisão de Deus. A gente vê que pecou, pediu perdão e diante de Deus. Sabendo disso, temos um advogado. E aí vem a esperança. Nosso advogado é Jesus. E esse é o cumprimento que Miqueias ele profetiza para o povo, que Deus o manda profetizar. É a esperança. Temos um advogado, que é Jesus. Nessa conclusão, e que Miqueias, no capítulo 7, deixa bem claro, que é o perdão, isso é uma base para a nossa vida. É uma vida sem pecado e não uma desculpa para o erro. Ele nos dá, no capítulo 7, a segurança de que o passado não nos define mais, permitindo que olhemos para a frente, para a cruz de Cristo, e vivamos de uma forma que honre a Deus, que honre o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu busquei uma frase teológica, vou ficar devendo de quem que é, que eu não consegui encontrar, mas ela encaixa perfeitamente aqui. Deus, ele nos aceita como estamos, mas nos ama demais para nos deixar do jeito que estamos. Isso quer dizer, fechando aqui, tanto no livro de Miqueias, como eu trouxe aqui o apóstolo João e o apóstolo Paulo, é que não nos devemos buscar ficar nessa graça barata, mas sim sempre na presença de Deus, não cometendo pecado, buscando a santidade. Mas se acontecer da gente pecar, há uma esperança. É o que Miqueias nos traz. Há esperança. Deus está lá para nos perdoar quando a gente reconhece o pecado e a gente pede esse perdão para o nosso Pai. Ele vai nos perdoar e vai jogar o nosso pecado no mar do esquecimento, porque Cristo já venceu. Eu vou encerrar aqui. Vai ter o vídeo 2, que é a continuação aqui sobre o livro de Miqueias, que eu vou falar
justamente sobre que arrependimento não é remorso. E a gente vai continuar esse estudo para não ficar muito grande o vídeo. Até mais.